Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa próxima aula de processo civil, em que estudaremos as formas de contestação, reconvenção, enquanto resposta do réu. Estamos ainda na fase postulatória e enfrentando esses institutos tão importantes quanto a petição inicial. Falamos na aula passada que a contestação é uma forma de defesa do réu e que os princípios que norteiam a contestação e o quanto são importantes serem obedecidos. Em termos práticos, quando se tem uma petição inicial, a contestação ser elaborada em cima da providência jurisdicional que o autor pede. Se é uma condenação, uma constituição do direito, uma declaração e o pedido imediato. Em cima dessas questões, esses grandes alicerces que nós devemos focar a nossa defesa propriamente dita. Seja defesa indireta, através da análise das preliminares, quanto o enfrentamento do mérito, quando se opõe frontalmente com o fato constitutivo do direito do autor, que é o momento em que se vai trazer toda a argumentação específica. Então, analisaremos, inclusive, sob o ponto de vista em que o réu, por alguma questão ou outra, não queira apresentar contestação, que pode também acontecer, e se operar a revelia. E vamos trazer exatamente em aula essa ideia de fato jurídico-processual. Porque o que acontece? A revelia em si, ela é um ato que decorre de um comportamento humano omissivo por parte do réu. Porque ele foi chamado para se manifestar nos autos, porém, ele não apresentou a contestação. E conforme Pontes de Miranda, Orlando Gomes, eles consideram como um fato e que, por sua vez, com efeitos jurídicos produzidos pela própria lei, que a própria lei declara quais são os efeitos. Quais sejam? Quando o réu ele não contesta, presume-se que todos os fatos articulados na inicial são fatos verdadeiros. Então, a partir da revelia, se operam aqueles efeitos pela não apresentação da defesa, que também analisaremos em aula. Ou seja, a revelia nada mais é do que uma ausência de contestação, onde houve um comportamento omissivo por parte do réu que não quis apresentar a defesa. Então, nós temos um fato jurídico e a lei dá os efeitos por conta dessa passividade. Então, vamos para a prática para entender como é que se aplica também essa presunção dos fatos, Então, às vezes, o réu não contestando não significa que ele seja revel. Ele pode ser aplicado os efeitos da revelia, mas nem por isso ser revel pelo fato dele não ter apresentado a contestação. O que vai acontecer na prática é que todos aqueles fatos que foram lá articulados na inicial serão presumidos como verdadeiros. Por isso que nós falamos da importância da impugnação específica na parte da aula. Então, não confundam revelia, que é ausência de contestação, o efeito material da ausência de contestação, que é a presunção da veracidade, e agora voltaremos a reprisar esse tópico tão importante que é o ônus da impugnação específica, para evitar uma contestação genérica. O réu tem esse ônus de apresentar a defesa. Conforme o artigo 341, ele poderá, nesse momento, quando ele for citado e correr o prazo para ele, manifestar sobre todas as alegações que estão lá na petição inicial, presumindo-se aquilo que ele não contestou como verdadeiro. Tudo que não for impugnado é verdadeiro, e aí se operam esses efeitos da revelia. Então, aqui, o juiz leva em conta a impugnação específica, ou seja, procure evitar uma impugnação genérica. Todos os pontos e tópicos trazidos na inicial devem ser contestados. Caso contrário, na réplica, o que vai acontecer? O autor vai peticionar e vai manifestar nos autos que o réu deixou um ponto importante de apresentar a defesa e, por sua vez, se operando a preclusão consumativa, vai dar razão, à tese do autor. Por quê? Porque o réu, nesse tópico, não apresentou aquela defesa. Então, consequência, não contestou, presume-se verdadeiro. E isso é uma coisa tão importante que traz uma consequência muito prática e relevante para o processo.
Porque se o réu não se manifesta sobre algum ponto em que o autor peticionou, pode acontecer que sobre aquele fato que o réu não se manifestou, em sede de réplica, o autor requeira o pedido de procedência parcial do mérito com julgamento antecipado. Esse é o grande problema na prática quando se faz um pedido de julgamento, que o juiz pode dar esse julgamento parcial do mérito. Esse é o desenho processual por conta de o réu não ter contestado e o autor vem na réplica e reitera aquele fato. Então, nada de contestações e réplicas genéricas, né? Então, por exemplo, do ponto de vista prático, o autor faz uma petição inicial, cujo pedido A, ele quer o pagamento de uma nota promissória de 50 mil reais. O pedido B, ele está pleiteando uma indenização por danos morais no valor de 10 mil reais, tá? Para fins de cobrança. O réu é chamado para contestar e ele faz uma defesa genérica dizendo que ele não tem condições de pagar aquele valor, mas que ele também não concorda com o valor do dano moral, mas não se aprofunda na questão debatida ali, que é a nota promissória. O autor, em sede de réplica, quando for chamado para replicar, vai reiterar ao autor que o réu não houve manifestação sobre a nota promissória, que não houve uma impugnação específica sobre esse ponto. E já vai, nessa linha processual, pedir o julgamento antecipado do mérito quanto à nota promissória que ele deixou de se manifestar, do valor de 50 mil. O juiz, constatando que o valor da nota promissória é incontroverso, porque o réu tinha a oportunidade de falar e assim quedou-se, a defesa foi genérica nesse tópico, o juiz pode decretar o julgamento parcial do mérito por força do 356. Isso que é o problema, a consequência disso, e condenar o réu a pagar os 50 mil da nota promissória, o que já dá ensejo para ele entrar com a fase de cumprimento de sentença. Então, essa é o norte, né, o fio condutor da defesa, impugnar de forma específica, tópico por tópico. Se houve dano material, dano moral, lucros cessantes, todos esses pontos enfrentados. Porque o não enfrentamento permite que o autor, em sede de réplica, reitere e requeira o julgamento parcial do mérito. Então, é uma das consequências muito relevantes na linha do tempo. E, feito isso, nós vamos, já aproveitando que estamos falando nessas aulas em contestação, a gente já consegue, na defesa, perceber se é possível entrar com o pedido de reconvenção, ou pedido reconvencional, ou ação reconvencional nos mesmos autos, na mesma ação. Porque o que é a reconvenção? É a ação do réu em face do autor, desde que essa ação do réu seja conexa com a ação principal. Então, a reconvenção é um verdadeiro contra-ataque em que o réu passa a ser o reconvinte e o autor reconvito, tá? Tudo dentro do mesmo processo, porque antes era feito em autos apartados e agora essa contestação e reconvenção, elas estão juntas no mesmo bojo da contestação. Obviamente que para reconvir existem certos requisitos que nós vamos analisar na aula, né? Todos os requisitos que devem ser observados. Primeiro, a conexão à causa pendente principal, tem que haver o interesse processual, ou seja, o interesse tem que estar demonstrado no momento que tu identificando o procedimento, verifica se é possível entrar com a reconvenção. Porque, por exemplo, uma ação possessória, eu tenho a duplicidade de ação, tenho procedimentos especiais que tem aquela natureza dúplice, que eu posso desfazer o esbulho e já acumular a indenização. Então, eu não tenho por que entrar com a reconvenção. No JEC também não tem, sede de mandado de segurança também não tem. Então, tem que saber que tipo de procedimento, não é todo e qualquer procedimento que cabe a reconvenção. A forma dessa reconvenção, né, que ela é no bojo da própria contestação, na mesma ação se convém que se faça toda a análise da impugnação específica da contestação e a impugnação específica dos pontos da reconvenção, depois faz um pedido em conjunto. A questão da competência também é de suma importância, porque não pode a ação principal tramitar num juízo e o pedido reconvencional em outra, né? A questão do interesse. Enfim, todos esses requisitos nós vamos analisar detalhadamente nessa próxima aula. Então, espero vocês lá.